Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal, quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, eu quero compartilhar uma mensagem com todos. Eu quero compartilhar a mensagem de João, capítulo 10. O versículo-chave é o versículo 10. Porque existe uma maneira de dizer no meio da religião, né? Hoje na graça a gente entende e sabe o que está falando, né? Mas no meio religioso fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Um dia desse eu conversando com uma irmã do meio religioso, pentecostal, né? Pentecostal, e ela disse: irmão, o inimigo é sujo, ele veio roubar, matar e destruir. E aí ela perguntou se eu conhecia, eu falei que não, esse versículo eu não conhecia, o versículo que o diabo vinha roubar, matar e destruir, mas que ela me mostrasse na Bíblia. Ela disse: não, irmão, não precisa de Bíblia, um versículo desse aí todo evangélico tem de cor e salteado. E ela começou ali, né, a afirmar mesmo que era o diabo. Eu disse a ela: irmã, a senhora tem uma Bíblia? Ela disse: tem, mas nem precisa. Eu falei: não, pega a Bíblia, vamos dar uma analisada o que está falando. Ela trouxe a Bíblia e eu pedi para ela ler João 10:10, e ela disse lá: o ladrão não vem senão a roubar e a matar e destruir. E daí eu falei: irmã, a senhora disse que é o ladrão agora, né? Mas antes a senhora disse que era o diabo. E daí ela não quis aceitar que era o ladrão. Eu falei: mas vamos pegar o estudo do início para a gente saber o que Jesus estava falando. Mas aí eu entendi que foi ensinado para ela que era o diabo. Porque às vezes muitos evangélicos não têm o costume de estudar a Bíblia. Eles acolhem aquilo que os seus líderes ensinam, os pastores das igrejas. Então, a gente começou a estudar. E ali eu entendi que foi implantado na mente dela uma inverdade, como se fosse a verdade. João capítulo 10, versículo 1, Jesus diz: na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus sabia que em Israel, naquela época, que era uma época mais do agronegócio, do meio rural, os hebreus lidavam com animais. E Jesus usa o conhecimento deles para ensinar eles. Porque Jesus de Nazaré veio para ensinar os hebreus e levar eles à salvação. E Jesus sabia que existia lei, lá em Êxodo 22 mesmo, por exemplo. Se você for ler lá, você vai ver lá as leis dos ladrões de animais, de boi e ovelhas e outros animais. Então Jesus sabia o que estava falando. E Jesus estava tentando usar o conhecimento deles, aquilo que eles conheciam, que eles lidavam no seu dia a dia, para ensinar eles. No versículo 2, Jesus disse: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3, este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as ovelhas as traz para fora. Por quê? Porque ela conhecia as ovelhas, conhecia a voz do pastor. O animal, quando você cuida de um animal ou de vários animais, ele pega a confiança, ele conhece a sua voz. Se você chamar de uma certa distância, aquele animal vai, ele escuta e vai até você. Eu sou do meio rural, eu sei bem o que Jesus estava falando aqui. Versículo 4. Quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas o pastor, e as ovelhas seguem, porque conhece sua voz. Veja o que Jesus estava passando para eles.
Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então, o que Jesus estava falando é o seguinte: se um ladrão abrisse a porta do curral das ovelhas e chamasse, elas não saíam para fora, porque elas não conheciam a voz do estranho ou do ladrão. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que eram que Jesus dizia, o que Jesus estava ensinando a eles e usando o conhecimento deles para Jesus trazer uma mensagem de maneira que eles entendessem. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Porque Jesus estava falando nessa mensagem daqueles que vieram antes dele, que eram os rabinos, os doutores das leis, os escribas, que vinham ensinando de maneira errada ao povo de Israel. Jesus diz: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aqui Jesus usa o conhecimento que eles têm com as ovelhas e com os ladrões de ovelhas e animais, para Jesus falar que aqueles rabinos, aqueles doutores da lei, eram ladrões. Eles estavam ensinando de uma maneira que eles levavam a vantagem em cima do povo. Versículo 8. Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Veja aí. Eu repeti o versículo para vocês entenderem. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Agora ele vai falar: mas as ovelhas não os ouviram. O povo que não ouviam, aqui agora ele já está chamando o povo de ovelha, aquele povo que não seguiam, não aceitavam os ensinamentos daqueles doutores, daqueles rabinos, daqueles mestres de Israel. Jesus compara eles com as ovelhas que não seguiam o ladrão, que não seguiam o estranho. Versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele está fazendo a diferença. Olha, se alguém vir até a mim, eu sou a porta, eu sou o caminho, acha salvação, é livre desse sistema, que na época era um sistema religioso, e acha conforto, porque eu sou o Filho de Deus que vim, eu sou o Cordeiro de Deus que vim livrar vocês desse sistema, que era um sistema que existia na época, que eles usavam as leis de Israel para ensinar o povo distorcido. E esse sistema, meus queridos, até os dias de hoje existe no nosso meio. Veja o versículo chave. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que a tenha vida e a tenha com abundância. Veja aí a diferença. Jesus usa: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui Jesus estava falando do bom pastor. Os hebreus sabiam, porque eles, antes, no passado, teve lá um bom pastor. Se você for lá ler 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 34, Davi falando para Saul que para defender as ovelhas já tinha matado um urso e um leão. Então, quando fala no bom pastor, com certeza os hebreus sabiam o que Jesus estava falando.
Em outras palavras, Jesus disse: eu vim livrar vocês desses mestres, desses doutores das leis. Eu sou o bom pastor. Eu estou aqui para acolher vocês, livrar desse sistema que vocês estão vivendo e levar a salvação, e vocês têm uma vida para viver com abundância, em segurança, na minha palavra. Então, aqui não é como diz a religião, que o diabo veio roubar e matar e destruir. É o ladrão, meus queridos. Mas eles distorcem, eles implantam essas inverdades no coração das pessoas, e as pessoas ficam acreditando que isso não é uma verdade. Mas não é uma verdade. Não é o inimigo, não é o diabo, é o ladrão. Eu fiz questão de ler do início do capítulo e repetir alguns versículos para que fica, né, na sua mente, para que você possa, né, abrir a sua mente para estudar a Bíblia, conhecer o que está escrito, do jeito que está escrito. Porque do jeito que estão sendo ensinadas as pessoas e estão levando, conduzindo as pessoas ao erro, por não conhecer que as pessoas sofrem, pagam o preço, uma vez que o preço já foi pagado, já foi pago lá na cruz por Jesus. Mas eles querem que você pague o preço. Mais você conhecer da palavra de Deus, menos chance tem de um líder religioso te enganar e tirar vantagem sobre você. Não é o diabo, é sim um ladrão. E Jesus sabe o que ele estava ensinando. Jesus tinha certeza daquilo, ele estava convicto daquilo que ele estava ensinando. Porque se fosse o diabo, Jesus ia dizer: é o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas não era o diabo, Jesus estava falando de ladrão. Porque Jesus sabia que as ovelhas dos hebreus eram roubadas, eram matadas pelos ladrões e destruíam, eles levavam. Tanto é que tem até uma lei lá em Êxodo, né, repito, em Êxodo 22, para punir aqueles ladrões de ovelhas. E Jesus usa essa imagem dos ladrões de ovelhas para falar dos rabinos que veio antes de Jesus, para falar dos doutores das leis, né? Em outras palavras, como era uma parábola, né, Jesus usa essas figuras de linguagem para ensinar os hebreus, judeus de Israel, da sua época. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Chegamos ao final. Quero aqui agradecer a todos, né? Fica na grande presença do nosso Pai Celestial. Até um próximo vídeo. Graça e paz a todos.